compartilhar uma palavra de Deus com você e também com os irmãos que estão aqui no templo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. De manhã nós falamos na escola bíblica dominical que o diabo não tirou férias, que ele está fazendo o que ele sempre fez, que é tentar. Então você não pode simplesmente olhar somente para o problema da enfermidade e somente para o problema econômico, mas você tem que olhar para a vida como um todo. E o apóstolo Paulo, ele está trazendo uma palavra nessa carta para a igreja de Roma, e ele está falando isso depois de uma conclusão. Ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 6: então, qual seria a conclusão? É uma pergunta, né? Então, qual seria a conclusão? E ele está falando sobre a lei e a graça. Ele está falando sobre a justificação que nos dá a paz com Deus. Ele está falando sobre a morte em Adão e a vida em Cristo. E a conclusão que Paulo chega nesse início é o seguinte: devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Essa é a pergunta que Paulo está fazendo. Por que Paulo está fazendo essa pergunta? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Por quê? Porque Paulo tinha falado para os irmãos o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então as pessoas poderiam pensar assim: então nós podemos viver em pecado, então nós podemos ficar pecando. Por quê? Porque sempre a graça de Deus vai ser maior. Paulo diz: sim, sempre a graça de Deus será maior. E eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, não temos outra expectativa na nossa vida a não ser da graça maravilhosa de Deus, porque a humanidade caminha distante de Deus, longe dos caminhos de Deus, e muitas vezes infiltrada no mundo de uma maneira destruidora. O mundo é maravilhoso, tudo que Deus criou, Ele criou belo, mas os seres humanos, as pessoas, a partir dos seus ideais, a partir das suas vontades, elas têm muitas vezes destruído aquilo que Deus fez, em benefício de construir aquilo que elas querem, Então, isso é um erro clamoroso. Então, o que Paulo sugere para nós como cristãos? Versículo 2, ele diz assim: olha, de forma alguma vamos permanecer no pecado, porque nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob este jugo? O homem sem Deus, o homem sem Jesus, o homem que ainda não teve uma experiência com Deus, que vive debaixo do jugo desse pecado da humanidade, que nasceu em pecado e vive pecando, todo dia ele com certeza tem um momento de reflexão, e ele gostaria de enfrentar, ou gostaria de ter, melhor dizendo, ele gostaria de ter uma nova vida, uma nova oportunidade. Eu creio que nós estamos refletindo muito sobre essa situação do Brasil e do mundo, e eu creio o seguinte, que nós estamos vendo que todo o potencial humano não serve absolutamente de nada se não for Deus. Então, como que o homem se livra desse jugo do pecado?
A Bíblia diz no versículo 3 de Romanos, capítulo 6: ou não ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Então eu e você sabemos, por exemplo, de que o Senhor Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. E essa também é a condição estabelecida para nós, para a remissão dos nossos pecados. Nós devemos morrer e nós devemos nascer de novo e experimentar uma nova vida. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, como Paulo disse, batizados em Cristo, batizados em Cristo Jesus. Então a nossa vida, ela passa a ser uma vida vivida totalmente para Deus, cumprindo assim os propósitos pelos quais nós fomos criados. Então essa é uma pergunta muito reflexiva, fruto de uma afirmação de Paulo que ele acabara de fazer, A lei, lá no versículo 20 do capítulo 5, diz assim: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como é que você vai mudar a sua vida? Como é que você vai reiniciar a sua vida depois que passar essa situação que nós estamos vivendo? E ela vai passar. A história diz que a humanidade passou por tantas e tantas situações e teve tantas e tantas vitórias muito expressíveis. Então é uma oportunidade que nós temos de tornar a nossa vida melhor. Paulo está falando sobre o batismo em Cristo Jesus. Nós sabemos, por exemplo, nós que estamos no ministério, estamos na igreja, que há décadas atrás, talvez 3 décadas, 2 décadas, de 2 para trás, 2, 3 décadas, 4 décadas, realmente as pessoas, elas ingressavam na igreja e realmente elas tinham o desejo de se batizar e de viver para Cristo. Mas de uns anos para cá, de um tempo para cá, as pessoas estão se voltando sim para a igreja, mas elas estão se voltando simplesmente no sentido de ver os seus problemas solucionados, as suas enfermidades curadas, o seu problema financeiro, o seu problema conjugal, todas as coisas que ela deseja para si mesma. Então ela pede uma oração. Isso é essencial para a nossa vida. Nós precisamos realmente de oração em toda e qualquer situação da nossa vida. Quem tem um matrimônio que não vai bem, ora, porque Deus melhora. Quem tem uma firma que não está indo bem, ora, porque Deus realmente melhora. Quem tem alguma situação de enfermidade, ora, porque esse Deus é o Deus que cura. Mas Paulo está falando de algo muito mais essencial em nossas vidas, além da solução dos nossos problemas que nós estamos vivendo. É o batismo em Jesus Cristo, é a morte para o mundo e a vida para Deus, é a eternidade para com Deus. É o que ele diz no versículo 4, quando diz: portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Uma pessoa, quando chega à igreja, muitas pessoas vão se converter nesse tempo, muitas pessoas vão clamar por Cristo, muitas pessoas nos darão a oportunidade de pregar para elas aonde nós estivermos. Se você está numa fábrica, se você está em algum lugar, os próprios vizinhos, eles vão nos dar a oportunidade de pregar para elas, E nós vamos ter a oportunidade de falar desse Jesus maravilhoso, que salva, que cura, que liberta e que batiza com o Espírito Santo. E nós vamos ter a oportunidade de falar da nova vida em Cristo, e nós vamos ter a oportunidade de mudar os valores para a humanidade que precisa mudar os seus valores.
os valores essenciais para uma vida cristã. Nós estamos aqui hoje, esse domingo à noite, estamos em 9 irmãos, não podemos abraçar um outro, não podemos talvez nem pegar na mão, né? E eu estava pensando em casa hoje, como que é essencial o abraço, o abraço que muitas vezes, há meses atrás, ou anos, alguns anos atrás, nós estávamos vendo a necessidade do abraço nas pessoas. Nós temos necessidade de ser abraçado e nós temos necessidade de abraçar as pessoas, né? Eu fico imaginando quando chegar o nosso primeiro culto, nosso retorno no culto, e nós tivemos essa oportunidade de abraçar um outro. Como faz falta isso, né, para a nossa vida. Então o valor de um abraço, o valor de uma palavra, o valor de estarmos juntos como família na nossa casa. Marido corre de um lado, mulher corre do outro, filho corre do outro, vão para a escola, vão para o trabalho, conquistam, compram, têm, mas de repente estamos perdendo coisas essenciais. E uma coisa essencial para nós, que nós não podemos perder de maneira nenhuma, e que se você não tem ainda, precisa ter, é a salvação em Jesus Cristo, é se batizar, passar pelas águas batismais, é ter uma nova vida em Cristo Jesus, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida em Cristo. Olha que coisa linda, que oportunidade Deus está nos dando para esse tempo que nós estamos vivendo, para mudar mesmo, vai mudar mesmo, né? Para realmente lutarmos para ver mudança. Outra coisa que eu estava pensando, por exemplo, é como que nós temos facilidade de ver as coisas erradas, né? Se você for como eu, por exemplo, eu tenho um senso crítico aguçado, eu tenho algumas situações em que eu só vejo isso, mas o desafio para mim, e talvez o desafio pode ser para você também, é de dizer assim: eu vou começar a identificar as coisas boas, as coisas, eu vou olhar o lado bom das coisas. A Bíblia diz assim: basta a cada dia o seu mal. Então às vezes a pessoa ela tem uma linha de raciocínio que, além daquele mal daquele dia, ela cria muito mais situações de dificuldade, né? Então hoje eu tive umas 2 experiências disso. Não, eu vi essa coisa ruim, mas eu não vou falar, porque eu vi uma coisa boa, e a coisa boa eu vou falar. Eu vi essa coisa ruim, mas eu não vou falar isso, eu vou falar coisa boa. Então nós vamos aprender a policiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, e assim eu creio que o coração de Deus se alegrará, porque Deus sabe, a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Paulo continua ainda falando sobre, no versículo 5 do capítulo 6 de Romanos: se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da tua ressurreição. Como é alarmante, como mexe com a gente as notícias que nós temos recebido, né? O nosso ministro da Saúde, ele disse até para a gente desligar um pouco a televisão. Desliga a televisão, porque a televisão ela só vende notícia ruim que vende bastante. O ministro da Saúde disse isso. Muitos crentes às vezes não saem diante da televisão e valoriza a notícia da televisão. Nós precisamos valorizar a notícia boa, e o Evangelho é uma notícia boa, uma notícia de esperança para nós. Então nós precisamos olhar desse modo e sabemos que nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, e Paulo disse: se desse modo fomos unidos,
De que modo? Através da salvação, através do batismo, fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. E lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 5, ele diz o seguinte: assim também nós, falando da igreja, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. É por isso que nós às vezes sofremos, porque temos uma notícia de alguém que está sofrendo. É por isso que às vezes nós nos alegramos quando encontramos uma pessoa, porque temos notícia boa do que está acontecendo com alguma pessoa. Paulo diz: nós somos membros uns dos outros, e nós muitas vezes, no decorrer desse tempo que eu estou falando, nós perdemos essa consciência de que nós somos corpo, nós não somos únicos e não podemos ser egoístas, nós somos corpo. Uma família é um corpo, uma igreja local é um corpo, e a igreja toda espalhada por esse mundo afora é um corpo também, é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que parte você representa no corpo de Cristo? O nosso informativo, ele vai trazer, você vai ler lá no WhatsApp. Eu vou mandar imprimir alguns também, para ter algumas pessoas que não usam o WhatsApp. Eu mesmo gosto muito de papel, né? Tudo que está mandando para mim eu mando imprimir, porque eu gosto de papel. Mas lá conta a história de uma senhora, e lá diz que essa senhora, a Ivan Betts, ela era o joelho do corpo, ou seja, ela era a mulher de oração. Aquela senhora estava ali na igreja, aquela mulher estava ali no corpo de Cristo, e ela era, a igreja chamava de joelho. Por que de joelho? Porque aquela mulher estava sempre em oração. E lá ali no nosso informativo conta uma ilustração maravilhosa, que é de uma vitória muito grande que esta igreja teve em função da oração dessa mulher. Mas eu queria destacar alguns itens antes de contar para você o sucesso que essa igreja teve com essa senhora. Eu queria, por exemplo, perguntar para você: você é uma pessoa dedicada à oração? Você tem dedicado-se à oração? Nós estamos aí na nossa campanha de oração. Outra coisa, você tem ensinado alguém a orar? Você já ensinou alguém a orar? Você já disse para alguém assim: repete comigo esta oração, para você aprender a orar. Eu lembro que a minha mãe ensinava a orar quando eu era criança e nem sonhava em entregar a vida para Jesus. Um esposo pode ensinar uma esposa a orar, o marido pode ensinar a mulher a orar, como também a esposa pode ensinar o marido a orar, né? Então, ensine a orar ao seu cônjuge. Uma mãe e um pai podem ensinar um filho a orar, né? Pode ensinar um neto. Os netos são bem agregados aos seus avós, né? E aí eles podem ensinar, né, os netos a orar. É verdade também que os netos também podem ensinar os avós a orar. Eu me lembro, meu pai já faleceu há 14 anos, eu me lembro os contatos que eles tinham com o Lucas, e o Lucas às vezes manifestava que era servo de Deus. Um amigo pode ensinar o outro amigo a orar, né? Olha, numa situação de desespero, no trabalho, no serviço, na vizinhança, eu vou ensinar você a orar, você vai aprender a orar, né? Sempre que você for fazer algo, peça alguém para orar por você. Muita gente às vezes tem caminhado na sua vida e nunca essa pessoa pede oração.
Muita gente às vezes tem caminhado na sua vida e tem os seus projetos, tem os seus planos, tem a sua dificuldade, mas ela entende que é autossuficiente, então ela não pede oração. Gente, pediu aos discípulos para que orassem com ele. O apóstolo Paulo era um homem que sempre pedia oração. Se Jesus pediu, se Paulo pediu, você imagine eu, um José, se não vou pedir e se você não vai pedir. Peça oração, coloque os seus projetos, os seus planos, a sua vida na oração. É muito importante. Alguém vai fazer uma viagem, alguém vai fazer uma cirurgia, alguém vai fazer uma prova, alguém vai sair, até mesmo para passear. Olha, ore por mim, eu estou saindo de férias e eu quero a bênção de Deus sobre as minhas férias. É muito importante nós evidenciarmos aquilo que nós somos no corpo. Eu acredito que hoje nós somos bastante joelho no corpo, como a história dessa mulher que eu estou falando dela. Nós somos bastante joelho no corpo. E essa mulher teve uma experiência, porque os universitários pregavam o Evangelho, e um jovem universitário disse para essa mulher de oração: irmã, eu vou falar da graça de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, para um amigo dele se chamava Douglas, e eu queria que a senhora orasse. E ela então pegou aquele pedido e ficou orando. Passado mais ou menos uns 3 meses, aquela mulher estava sentada no banco da igreja. No final do culto houve um apelo para quem gostaria de entregar a vida a Jesus. E aquele jovem que tinha pedido a oração por ela, que ia evangelizar alguém, estava com um amigo na igreja. E esse amigo entregou a vida para Jesus. Aquela mulher nunca viu aquele jovem, mas ela viu ele ir até a frente e entregar a vida para Jesus. Quanta emoção passou no coração daquela mulher. Nunca viu aquele moço, mas naquela noite alguém disse para ela: este era alguém que a senhora estava orando. Quantas pessoas que precisam resgatar esse propósito da oração. Ela viu isso, ela chorou muito, ela se emocionou muito. Sabe por quê? Porque era um joelho que se dobrava para orar e para buscar a Deus. Então todos nós hoje, gente, no mundo inteiro, eu falei aqui, e já vou caminhar para a minha conclusão, eu falei aqui que no mundo inteiro nós estamos vendo os presidentes, as maiores autoridades, pedindo cobertura de oração e direção de oração. O Senhor diz assim na tua palavra: clama a mim e eu responder-te-ei. Que você e eu, que nós possamos ter bem definido na nossa vida qual é a vontade de Deus para nós, e não nos esquivarmos disso em momento algum da nossa vida. Quero deixar essa palavra com você e que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra e que você possa saber qual é a sua função no corpo de Cristo. Tá bom?